termos de seleção que são. Normal tem que São complicadinhos. Mas ele vai até onde? Não sei. Vamos aqui, nós. Eu vou começar relembrando vou relembrar a parte da sintaxe. Então, vamos passar por toda a sintaxe. Ctrl Alt T Y. Passar por toda a sintaxe. Eu tenho um pacote main, uma função main, e aí a gente vai para a ideia de listas. Então, eu tenho duas formas de criar uma lista. A primeira, uma lista de tamanho estático, e para isso eu preciso de saber o tamanho em tempo de compilação. Exemplo, o máximo de elementos que vai ter na minha lista é 100. Então eu posso criar lá já de cara a minha lista como sendo um vetor de 100 inteiros. É assim? Não, é assim não. É assim. Var lista de 100 inteiros. Pronto, ela está criada, ela tem 100 inteiros e eu posso percorrer. Para cada... Primeiro índice vai ser o 0. Primeiro índice vai ser o 0. O último índice vai ser o 99. De 1 em 1. fmt.print de lista na posição I. Aqui é muito 100, né? 100, vou colocar 20. Como é que eu pego o tamanho da lista? Length de lista. Começando no índice 0 até o final da lista, de 1 em 1, imprime o elemento na posição I. fmt.println, só para ter a quebra de linha. Então, se eu rodar isso daqui, o que é que a gente vai imaginar que nós vamos ver? Que nem em português, né? O que é que vocês vão estar imaginando que vão estar vendo quando estiverem rodando? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Qual é o valor de cada elemento dessa lista? 0. Minha lista foi criada com 30 posições, todas iguais a 0. Então, se eu mandar fazer um rodamento disso daqui, uma rodação, go run vetores.go. Aí, ó, 20 zeros para vossas excelências. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por que são 20? Que a minha lista foi criada com 20. Oi? Não. Isso daqui é o índice. Isso aqui é o índice, tá certo? O índice, ele me permite acessar um elemento da lista. Aqui seria a mesma coisa que se eu tivesse dito manualmente. Me imprime quem está na posição 0 da lista. E depois me imprime quem está na posição 1. Me imprime quem está na posição 2. Me imprime quem está na posição 3. E aí, como esse cara foi criado, as 20 posições com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 elementos 0, e aí quando eu mando imprimir o valor de todos eles são 0. Qual é a limitação dessa lista estática? Nessa lista, eu não consigo fazer um append. Eu não consigo fazer lista recebe, append de lista, botar um 5 no final. Posso? Não posso. Por que eu não posso? Porque essa lista é estática, ela não aumenta de tamanho. Ela não aumenta nem diminui, ela tem um tamanho fixo. Um tamanho fixo de 20. Mas qual é o problema dela? O problema é que eu só consigo criar uma lista dessa forma se eu souber, na hora que estou escrevendo o código, o tamanho que essa lista vai ter. Eu não posso dizer assim, ó, ei, eu quero saber o tamanho. Me diz o tamanho aí, filho de Deus. fmt.scan de tamanho. E aí eu crio essa lista com esse
tamanho. Tá? Isso aqui é uma informação que eu tenho em tempo de execução. É só na hora que eu executar o código, que o código está rodando, que o cara vai digitar e eu vou pegar essa informação. Na hora que ele compila, ele não tem essa informação. Então ele não consegue gerar isso. Porque isso é uma coisa feita em tempo de compilação. Né? Em comp time. Em tempo de compilação. Tempo de compilação são as coisas que o meu compilador consegue fazer na hora que está compilando. Como na compilação ele não sabe, ele não pode criar isso. A alternativa é criar uma... E aí a gente vai ver agora a primeira diferença. Aqui a gente tem um slice. E o slice nós criamos assim. Tem uma sintaxe parecida, make vetor de int tamanho. E aí a sintaxe é parecida. Posso fazer o mesmo laço, i menor do que len de slice, i mais, i mais 1, tanto faz. E aí aqui eu posso dizer o que? Imprime fmt.print print a minha lista na posição i. Mesma coisa, só que não é lista, né? É um slice, uma fatiazinha de bolo gostosa na posição i. Então a primeira coisa que ele vai perguntar é cadê qual o tamanho? São 3. Então tem 3 zeros. Vocês sabem o que é esse símbolozinho aqui? Esse símbolozinho diz que o meu texto não acabou com uma quebra de linha. A quebra de linha também representa o fim da linha. Então, uma linha que não tem fim é o quê? Uma linha infinita? Não tem sentido. Então, vocês estão vendo o fim das linhas aqui ou não? Se eu tentar selecionar botando para a direita, eu não consigo ver. Mas se você segurar o Shift, ó, tá vendo aqui o que apareceu? Tem um breguecinho. O que é esse breguecinho que está marcado que você não vê? É um /N, é uma quebra de linha. A quebra de linha é a forma de expressar que a linha acabou. Todos vão ter esse pedacinho aqui, menos quem? Menos o último. Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo selecionar aqui no último. Por quê? Porque não tem quebra de linha. Agora eu botei uma quebra de linha. Tá? Então as linhas, para terminar, elas precisam terminar. fmt.print, eu posso imprimir explicitamente uma quebra de linha. Agora eu tenho fim. Minha linha tem fim em 5 elementos. 0, 0, 0, 0. Ok? Então, o texto deles é parecido. Tanto o do primeiro, quando eu crio lá blim blim var array 10 int. Aparentemente isso daqui é a mesma coisa que isso, só que esse daqui tem tamanho fixo, que eu descrevo aqui na hora que eu coloquei, e esse aqui tem tamanho flexível, variável. Outra forma de fazer, eu acho que também dá para fazer assim, deixa eu ver. Blim blim blim, deixa eu ver. Int 1, 3, 2, 5, 7. Dá para fazer assim? Com 3 pontinhos? Não, acho que é assim, ó. Deixa eu ver. For i igual a 0, i menor do que length de array, i mais fmt.print array na posição i, fmt.print de /n. Ó, deu certo. Então isso daqui ainda é um vetor é um array estático. Esse cara aqui não é um slice, é um array estático. Só que aí ele vai calcular a quantidade de elementos baseado no tanto de bichinho que eu botei aqui.
no tanto de breguecinho que eu botei aqui, tá? Então, lembrando, isso aqui acessa por índice, isso aqui é um array estático, isso aqui é um array dinâmico. Vamos agora para um conceito de computação. Blim, 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 blim. Eu acho que eu já falei para vocês de stack, eu não falei de stack? Stack, não, né? Então, vamos lá. Quando você está criando as suas variáveis, elas estão sendo empilhadas como se fossem bloquinhos. Então você tem a sua main, aí dentro da sua main você está colocando todas as suas variáveis aqui. Estão empilhadinhas aqui dentro da sua variável. Aí você faz um if. Aí você cria um novo bloquinho. Aí você coloca algumas variáveis dentro do if. O que acontece quando você sai do if? O que acontece com as variáveis que você criou lá dentro? Já tentou imprimir elas? Então, se você fizer um negócio desse, vou comentar que daqui a pouco a gente volta para cá, tá? Se você fizer isso daqui, x recebe 5. Se x for maior do que 4, y recebe 5, y recebe 7. fmt.print ln, vou imprimir o x e o y. E aqui embaixo eu vou tentar também imprimir o x e o y. Por que ele está reclamando que... Isso não foi definido. Ok. O x existe, a partir desse ponto ele existe. Aí eu entrei dentro desse bloquinho de código. Aí foi que ele criou o y. Aí ele imprimiu o y. Só que eu saí desse bloco. Quando eu saí desse bloco, o que acontece? O y vaza. Por quê? Porque essas variáveis, elas são criadas no esquema de stack, de pilha, que é um bloco da memória disponibilizado para o programa enquanto ele está executando. Então, toda vez que você entra num escopo, é inicializado um novo bloco e essas variáveis são preenchidas. Quando você sai do escopo, o que acontece? Esse bloco é devolvido e é desfeito. Isso acontece quando você entra numa função, quando você entra num if, quando você entra num for, quando você entra num controle qualquer, a gente está criando esses blocos e desfazendo esses blocos. Tá? Quando você cria Tá, então vamos ficar por aqui por enquanto, tá? Vamos ficar por aqui por enquanto, tá? Esse cara aqui, não. Vamos terminar a revisão de vetores antes de entrar em nova matéria. Beleza? Então, se eu fizer isso, eu consigo imprimir todos os meus bonequinhos, sim ou não? Tudo bem? Eu também poderia imprimi-los com um comando só mandando eles para dentro do print, né? fmt.println array. Funciona? Funciona? Aqui, funciona. Mas se eu quisesse vírgulas, tem vírgulas aí? Não tem vírgulas, esculhambou tudo. Eu quero vírgulas, eu gosto de vírgulas. Será que eu consigo alterar isso daqui para botar umas vírgulas? Onde é que era para ser as vírgulas? Depois de cada um. Eu vou botar antes. fmt.print, botar uma vírgula. Antes de cada bichinho eu vou botar uma vírgula. Ei, deu certo? Égua. Por que não deu certo? Tá vendo aqui? Eu queria que fosse uma vírgula antes de todo mundo, menos do primeiro. Então, se eu não tiver no primeiro, o que é que eu vou imprimir? Vírgulas. Em todos menos no primeiro, eu vou imprimir vírgulas. Vamos ver se agora eu tenho vírgulas. Tenho vírgulas! O que é que falta agora? As caixinhas. Falta as caixinhas. Eu quero um caixotinho no começo. fmt.print, caixotinho no começo. E eu quero caixotinho no final. Caixotinho no final. Ei, tenho vírgulas. Então, quando vocês precisarem de alguma formatação específica, é só manipular o for para o que você quer. Só manipular o for para o que você quer. Caixotinho no começo, caixotinho no final. Vírgula em todo mundo, menos no primeiro.
A gente viu que tem uma forma mais fácil de escrever isso daqui, né? Essa mesma coisa aqui tem uma fórmula mais fácil de escrever, que é assim: range de array. O i vai pegar os índices do array. O meu código continua igual, só que agora eu não preciso fazer o controle manual. Esse i vai pegar cada um dos índices, tá vendo? Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, até o final. E ainda tem uma outra variação disso daqui, que é onde eu pego o índice e pego o elemento. Agora eu nem preciso indexar através do índice. Eu posso mandar imprimir diretamente o elemento. Mesma coisa. E aí, ficou tão bonito que eu fiquei com vontade de criar tudo isso daqui. Vou criar uma função. Função print array. Print array recebe um array, ó, não vou mudar nada no código. Array de inteiros. E eu só colei meu código aqui. Ó, colei o código. O nome da variável eu nem mudei. Era array aqui, continua array aqui. Agora eu posso fazer o quê? Print array e passo o array. Agora, que é isso? Não. Não. Ah, tá. Ó, é a limitação. Ele diz assim: ei, o array que você escreveu é um array. Ele está esperando um slice. Olha o que ele está dizendo. Isso daqui, quando não tem um número, ele é um slice. Só que o meu aqui não é um slice, é um array estático. Então, a Gambi ia dizer assim: não, só funciona se for para 5. Ah, mentira, mas tá, eu tô mentindo para ele. Estou dizendo que só funciona se for para 5. Aí, como esse tipo aqui é um array de 5, e esse cara aqui espera um array de 5, então, tá, aí dá certo, aí funciona. Array de 5. Mas se eu quisesse transformar esse negócio aqui no slice, para minha função ser geral, para esse cara ser um slice, ele não pode ser construído assim, né? Eu tenho que construir ele como? É um make vetor de int. É um vetor, fazer um vetor de int. Vai começar de tamanho 0. E aí eu posso dar um array, recebe append de array. E aí eu posso passar os valores de abertura aqui. É um vetor de int. Mesma coisa. Criando um vetor, funciona sem esse 0? Funciona não. Preciso dizer quantos elementos preenchidos ele começa. Ele vai começar sem nenhum elemento preenchido, vai começar vazio. E a partir de então, eu posso inserir os elementos. Posso inserir logo uma lapada de uma vez só. Diz. Se eu colocasse 3 pontinhos, não. Aquilo ali não é geral. Funciona só para cá. Só quando a gente está criando ali. Porque assim, o funcionamento principal do Go é com slices. É com slice. Internamente são tipos diferentes, tá? Um vai alocado na stack, outro na heap, um é representado como um bloco estático, outro é como um ponteiro. Então eles são tipos diferentes, mesmo que às vezes eles pareçam que tem a mesma carinha. A mesma carinha. Beleza, então vamos lá. O que é que a gente está lembrando aqui? Aqui eu tenho o percorrimento com range. Se eu colocar só o índice, ele vai pegar só o índice. E aí aqui eu teria que acessar via índice. Se eu não quiser fazer isso, eu posso fazer aquele for completo que vê tudo. E pronto. Tem mais alguma coisa em matéria para fazer? Não, o resto é tudo algoritmo, né? Inserir no final, length. E aí nós teríamos
muitos pequenos algoritmos que estão lá na biblioteca do Slice, mas antes de usá-los, é importante que a gente construa. Por exemplo, quero inserir um elemento aqui no meio. Então eu teria o slices.insert, que seria inserir no meio na posição 0, 1, 2. Eu quero inserir o 4 antes do 2. Eu quero inserir na posição 2 o número 4. Só que a gente não vai usar essas coisas, tá? A gente vai primeiro construir. Porque como é que eu faço para, se eles estão todos na sequência, como é que eu faço para inserir um elemento no meio? Como é que eu crio um buraco lá? Todos aqui estão na sequência, ó. Todos os elementos estão aqui na sequência. Eu tenho o 1, o 3, o 2, parece um Z, um 6, um 9. Se eu quisesse inserir um elemento aqui antes do 3, eles não estão na sequência na memória, como é que eu faço para fazer isso? Eu pego um preguinho e bato na minha memória RAM, para ver se cria um buraquinho, para criar um espaço. Cria uma lista com o que tem escrito, aí dá uma append e depois... Como é que eu faço? Pra criar um buraquinho. Ou então, como é que eu faço para me livrar desse 3? Eu vou lá com ferrinho de solda e encosto no buraquinho? Não, eu quero só apagar, eu quero que a minha lista diminua. Por que vocês têm que entender isso? Porque se vocês entenderem isso, vocês entendem o custo da coisa. Qual é o custo que eu tenho para inserir um elemento no final? Eu chego lá e boto o elemento. Não tem custo. Ou então a gente pode dizer que o custo é constante. É acessar o elemento e botar o valor. Ocasionalmente eu vou ter aquele processo de dobrar a lista. Mas supondo que existe espaço, inserir um elemento no final é o quê? Copiar o valor para o final da lista. E remover o elemento do final é o quê? Remover. É simplesmente dizer que a lista agora é menor. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de tempo constante em complexidade. Constante. Ou seja, podem ser uma operação, ou duas operações, ou 3, ou 5, ou 10, não importa. O que importa é que o custo disso não está relacionado ao tamanho da lista. Inserir no final de uma lista com 5 elementos é o mesmo custo de inserir no final de uma lista com 1 bilhão de elementos. O que é que eu vou fazer? Chega lá no final e botar um elemento. Beleza? Isso é o que a gente chama de tempo. Tempo o quê? Tempo constante. Certo? Quando a gente fala de complexidade, a gente diz que isso é ordem de 1. Ou seja, é uma operação. Não importa se são 2 ou 3 ou 4. Não está relacionado com o tamanho da lista. Mas bora lá aqui pensar. E se eu tivesse que remover o 3? O que eu tinha que fazer? A lista me garante que todos os elementos estão em sequência. É isso que ela me diz. E que não existem buracos no meio. Então, para remover o 3, o que eu tenho que fazer? Se eu quero remover o 3, eu terei que remover o 3 significa... Posso deixar o buraco aqui? Não. Então, o que eu vou ter que fazer com esse 2? Vou copiar ele para cá. E depois, o que eu faço com 6? Copio ele para cá. E o que eu faço com 9? Copio ele para cá. E aí, por fim, eu defino... Foi um negócio tão grande. Ah, que legal. E aí, por fim, eu diminuo a lista. Então, imagina que eu tenho 1 bilhão de elementos e quero remover o elemento do topo, né? Do primeiro elemento. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 1 milhão de cópias. 1 milhão de cópias. Porque se eu tenho 1 milhão de elementos, se eu remover esse cara, na verdade vou ter que fazer 1 milhão menos 1, né?
esse daqui eu vou ter que copiar para cá, esse daqui eu vou ter que copiar para cá, esse daqui eu vou ter que copiar para cá, e eu vou saindo em sequência até chegar no último. Então, toda vez que eu tento inserir ou remover de uma lista, remover do meio dela, o custo disso depende do tamanho da lista, sim ou não? Sim. Se eu tenho uma lista de 1000 elementos, vai demorar um tempo em média. Se eu dobrar o tamanho da lista, o que acontece com o tempo? Dobra. E se eu dobrar de novo? Dobra. Então, isso é o que a gente chama de custo linear. Linear. Ou seja, não é mais constante. Depende do tamanho do meu bloco de dados. Toda vez que o tamanho do meu bloco aumenta, dobra, o meu custo aumenta. Vamos agora imaginar que eu quero inserir um elemento bem aqui, no comecinho. O que é que eu vou ter que fazer, já que vocês entenderam? Como é que eu crio um espaço para colocar um cara bem aqui? Remover o e dar uma cópia para cada um. Não. Eu quero inserir um cara aqui antes do 2. Imagina que tem um monte de carros colados um no outro. E você quer inserir um no meio. O que é que você vai ter que fazer? Como é que você joga? Você consegue jogar todos de uma vez só, assim? Não. Como é que eu faço para criar um espaço exatamente aqui onde o 2 está? Eu tenho que começar de onde? Exato, eu vou criar um espaço lá no final, né? Eu vou dizer 9. Vai para frente. Aí o 9 é copiado para cá. Aí depois que o 9 foi copiado, o que é que eu venho? Copio o 6. Aí depois copio o 2. Se tiver 1 milhão de elementos, você vê que eu estou puxando o buraco, né? Eu crio um buraco lá no final, aí copio. Estou puxando o buraco do fundo até o buraco chegar aqui onde eu quero. Quando o buraco chegar aqui onde eu quero, o que é que eu faço? Aí eu boto o cara que eu queria, o 3. Então, inserir e remover do meio tem um custo, e é um custo alto. Ok? Professor, o comando vai ter o substring, né? Então, Sim. você pegar do índice tal, e depois adicionar. Não dá para fazer isso? Não. Tem que jogar um por um. Jogar um por um. Mas o substring é outra coisa. Eu estou fazendo uma cópia de algum lugar a algum lugar. Tá? Então, o substring você está pegando uma cópia. Já inteira de uma vez, né? Exato. Mas é o mesmo custo, porque você vai ter que percorrer o elemento. O teu custo está relacionado à ação que você faz. Por exemplo, se eu quisesse saber se o 7 está aqui nessa lista, o que é que eu tenho que fazer para saber se tem um número nessa lista? Eu tenho que percorrer. Eu tenho que olhar o primeiro e depois olha o segundo. Como a minha lista não está organizada, eu tenho que sair olhando todos os elementos. Se eu quero saber se o 5 está aí, olha o primeiro, depois olha o segundo, depois olha o terceiro, depois olha o quarto, depois olha o quinto. Quando é que eu sei que o 5 não está? Quando você percorre todos, o 5 não está. Quando eu olhei todos. Então o custo disso é constante ou linear? Constante é o que não depende do tamanho. Linear, ou seja, se a minha lista fosse o dobro do tamanho, para procurar alguém eu precisaria do dobro de tempo, do dobro de esforço, do dobro de custo. Procurar alguém é linear. Por quê? Porque eu vou ter que andar na lista toda. Ok? Remover alguém é linear, porque implica que eu vou ter que arrastar a lista toda. Agora vamos lá. O que é tempo constante no slice? Inserir e remover do final é linear ou constante? Constante. Porque inserir e remover do final não depende do tamanho da lista. Acessar um elemento no meio, acessar por índice. Quero o elemento número 500. Eu preciso ir de um por um? Não, é só dizer lista na posição 500. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Vai calcular. Se cada elemento aqui é 4 bytes e eu quero a posição 500, 500 vezes 4, 2.000. Então eu vou partir aqui, que está, sei lá, no 1.000, mais 2.000, 3.000. Pufs, cair na posição 3.000. Esse cálculo ele é constante, ele não depende do tamanho da lista. Ele é um cálculo só. Tá certo? Então, o acesso aleatório, o acesso indexado,
também tem um custo constante. Então a gente viu inserir, remover, percorrer e pronto. E pronto. Todos os exercícios de lista, eles vão ser variação de alguma coisa dessas. Ou então vai ser uma filtragem, que a gente viu semana passada. Todos eles vão ser alguma variação dessa. Ou então formatação. Formatação vai ser alguma variação desse breguesso aqui. Ah, eu quero um espaço antes e um espaço depois. Eu quero que o separador seja um espaço só. Eu quero que o separador seja tracinho. Então, você muda isso daqui, você vai ter qualquer variação de formatação. Qualquer variação de formatação. Eu deixo vocês fazendo exercício agora ou vocês querem fazer pedido musical para a gente fazer juntos? Então, como vocês estão em rotações diferentes, vou deixar vocês fazendo a atividade. Vou fazer um café para mim, que eu não tomei café hoje. Alguém quer? Tem lá na Copa. Lá na Copa não, né? Lá na tia. A gente pode sair também para tomar café. Não, vai não. Eles podem quando terminar os exercícios, tá? Então, pessoal, como é que está a ideia de função? De jogar aqui para dentro e separar a lógica. Ainda é muito estranho ou está um pouco menos ruim? Hã? Muito? Está mais ou menos? Ó, em vetores, quase tudo poderia ser transformado em função. Saber se o cara está ou não está, saber qual é o índice que o cara está, inserir, remover, fazer cópia, quase tudo pode ser transformado em função. E aí, se vocês tiverem muitas funçõezinhas pequenas e se acostumarem a fazer, tá fácil. Essas aqui é uma que vocês vão precisar muito, entendeu? Ou uma variação dessa daqui. Por exemplo, a mais útil de todas seria, essa daqui está gerando direto a impressão, né? Isso daqui é direto a impressão do negócio. E se eu não quisesse a impressão, eu quisesse o texto? A gente já fez alguma coisa com texto alguma vez na vida ou não? Com texto, com string. Só somando os textos, né? Pelo menos somando os textos. Já somou dois textos e vê que ele soma, né? Então pronto. Ó. Não sei se o senhor vai somando também. Não, mas tudo bem. É muito simples. É muito simples, ó. Vamos fazer aqui um texto. Ó, criei um texto, tudo bem? O texto está criado. Ao invés de mandar, tá? Isso daqui está mandando diretamente para onde? Esse print? Para o terminal, tudo bem? Se eu não quisesse que isso mandasse para o terminal, aqui já tem um texto, né? Aqui eu poderia só dizer assim, saída soma com um tracinho, ou então vírgula espaço. Ou seja, aqui eu tinha um texto vazio e agora eu peguei o texto vazio e coloquei o que no final dele? Uma vírgula e espaço. Só que aqui, olha que chato, aqui ele está mandando diretamente para onde? Para o terminal. Ah, régua, eu não queria que isso fosse para o terminal, eu queria que isso virasse um texto. Todos os comandos de print têm uma variação que começa com S de string. Então, se eu colocasse um sprint, olha que legal, isso ao invés de mandar esse negócio para o terminal, gerou o que para mim? Um texto. E aí eu posso pegar o texto e jogar, ao invés de terminal, joguei para onde? Para a saída. E aí no final, eu retorno a saída. O que é que uma string aqui, ó. Essa daqui é a função mais útil que vocês vão ter. Que é a função que faz o quê? Formata a string para você, colocando os separadores no meio. Então, a primeira coisa que você poderia fazer é treinar isso daqui, repetir, até ficar no instinto, no ultra instinto, entendeu? Isso aqui tem inclusive um nome. A gente chama isso daqui de uma função de juntar, uma função de juntar coisas. E ao invés de dizer que é sempre vírgula espaço, eu poderia dizer qual é o separador.
que é que agora eu acabei de fazer? Uma função que gera o meu vetor do formato que eu quiser. Então, por exemplo, agora eu vou imprimir o meu vetor. Join o meu array separado por vírgula espaço. Ah, mas eu quero as caixinhas também. Então eu vou usar o printf, quero uma caixinha, o vetor, a outra caixinha e o /n. Botei as caixinhas no começo, caixinha no fim, quebra de linha e o meu vetor. O que eu tenho agora? O vetor com caixinhas. Ah, mas eu não quero caixinhas, eu quero... Como é o nome desse breguesso? Chaves, eu quero chaves. Ah, mas eu não quero só chaves, eu quero separado por tracinho. Tracinho. Mas eu quero um espaço antes da primeira chave e um antes da segunda chave. Antes da primeira chave e antes da segunda chave. Entendeu? Então, treinar isso daqui, porque é um algoritmo simples. É só para se tornar suficientemente fluido, para você conseguir reproduzir de uma questão para outra, e agora nunca mais você vai ter problemas para formatar um string. Diga, filho. Tem um pincel? Se eu tenho um pincel, sargento pincel, eu tenho na minha lousa. Tenho no meu... No meu gabinete. Senão eu pego um do Valdemir. Não! Eu não quero mais dar aula nova, porque eu ia assumir aqui. Vou fazer meu café. Aula de vamos treinar, entendeu? Por exemplo, treina esse tiro aqui, ó. Esse daqui é muito bom, ó. Função mais útil que tem na vida esse daqui. Não, pai, não quero trabalho. Você quer trabalho, você não. Irmão, na próxima vez que eu te mandar uma mensagem, vem atrapalhar a calça, faz igualzinho, tá? Aquele FMT4 S-Print, ele vai transformar em string? Ele pega tudo que é semifinal de texto, Separar a página. não tem string. A array ela não é um número, ele vai para uma string. O print não faz print só de texto, o print joga sólido, mas o print é a mesma coisa, só que ele joga no seu sólido, converte para texto. Não precisa. Não precisa converter, ele só pega o resultado do print e para transformar numa Para ser mais fácil de usar do que um boleto que a gente começou aqui. Você não sabe não, agora eu fiquei. Ih, é melhor usar esse S20, porque tipo assim, ele transformou a array em string, né? Tem como usar esse S20 com um número inteiro, tipo 1. Aí ele vai transformar em uma string de 1. Olha, existe onde dá certo, mas tem muito mais gente de dar errado. Depende de como você vai usar. Porque tem uma função que acho que é strcomp, que você usa para converter uma string. Converter Atoy. Não lembro agora. Tem um bagulho que usa qual é o nome da esse. Sei lá. Não, esse aqui ele repete várias. Tipo, tu converter de um inteiro para string. Tem uma função que faz isso, mas esse S-print ele tem que fazer. Ele converte para. Ele manda para o ele printa e transforma em string. Ele não vai fazer uma conversão, mas você consegue printar como string. Depende de como tu vai usar. No final, é isso. Tu me dá uma pequena notação? Eu tava tentando entender como é que eu ia fazer essa coisa. Até agora eu não consegui entender. É só lógica, mano. Ativou o Git do copiloto sozinho. Aqui? Mas que as pessoas já tá apagado. Tá desativado, não? Não, mas Ah, tá apagado agora. Tá desativado já.
Porque tinha só de. Tem essa questão aqui, quantos casais na África? E eu tenho que pegar aqui tem a quantidade de animais, aí cada valor desse equivale a animal. Quando é negativo é feminino, quando é positivo é masculino. Aí, no caso aqui é um casal. Aí ele fala, adiciona mais um no contador. Aí depois ele brinda esse contador de quantos casais tem. Aí isso vai jogar fora. Só que, assim, não é na ordem. É tipo aí tem menos um aqui, aí tem menos um e um de novo. Aí como eu faço para tipo, pegar esses casais que estão separados, não pela ordem? Tu consegue pegar um elemento vetor e usar ele para comparar com todos os outros. Aí quando você encontrou, você troca os dois valores para algum valor que... Eu vou ter que usar um for dele de outro for. Eu tava pensando nisso aí, mano, porque eu achei que tinha um jeito de fazer sem fazer isso. Porque tu tem que pegar, tipo, eu peguei o primeiro valor. Aí eu vou procurando até achar o menos um. Se eu não achar o menos um, joga ele fora. Já defini ele como zero. Porque não vai ter nenhum casal para um. Aí eu já jogo ele fora. Aí pronto, já pulo pro outro. Aí se esse aqui eu procurar tiver menos 9. Aí eu já adiciono mais um e paro de percorrer. Tem que dar um break quando ele achar. Aí, tipo, menos 3, aí eu vou procurando, ele já procura, já achou aqui, aí já vai achar. Mais um. Aí aqui o 3. Aí eu tenho que transformar isso, no caso desses dois valores, eu tenho que botar dentro da ilha primeiro, aí depois eu pego de acordo com cada valor e dentro desse for. Tu pensa em só um caso, para fazer uma vez, não precisa. Eu vou pegar esse número aqui e analisar com todos. Sim, eu preciso do primeiro número, e aí com esse primeiro número, eu tenho que testar de novo com todos os números. Pronto, menos ele. Na verdade não faz sentido ser com ele, porque ele já vai ser igual. Aí ele tem que achar o oposto, que é o menos um. Depende de como você vai saber se ele é o contrário. De que forma vai fazer? Se for negativo. Se ele for menos o valor que está usando. Tipo, se ele for menos 3, no caso ele pegou menos 3, ele tem que achar o 3. Aí sobe menos 3, vai ficar mais 3. Aí se ele achar o mais 3, tipo, ó. Então se ele for igual a... Eu vou pegar o tamanho de casais, certo? Vou pegar um index que ele vai estar usando, que é a posição inicial. Não dá valor. Já aparece lá, você só pode manter e já dá para colocar o... Dá pra usar, dá pra colocar, só que eu coloco, tem que colocar outro nome variável. Eu acho que não pode ser igual a ele. Só tá passando em 2. Botar aí, pronto. Trazer de novo. Tá. Aqui eu não entendo outro. Aí eu vou pegar Quando for menor, tá passando 2 casos. o valor. Tá errado por alguns segundos. Se errar, é melhor errar por um caso. Ele vai percorrer. Esse não vai chegar no No caso, ele percorre esse for aqui. Primeiro e depois o último, né? Depois como ele. Sim, depois Ele percorre uma vez, aí percorre esse daqui inteiro, aí volta. Aí percorre esse aqui várias vezes, quanto a gente está. O valor. Na verdade, se o V aqui for igual a menos um valor, aí eu vou pegar e vou somar mais um aqui. Pronto. Aqui vai dar certo. Valeu, mano.
Vocês não sabem, mas A parte da leitura. Só porque eu esqueci de criar uma variável no só, falando quase todas as seleções. Falta fazer. Acho que não tem matriz não. Matriz é o que? Eu achei não nem que é matriz. Tem não reforçou. String não faz sentido não, porque string é só pra si. Tem como calcular isso? Tem, inclui o FMC, o cara que é um vetor, fazer na mas em formato específico. Ligou o cara soma. Soma? É. Não acho que dá qualquer variável, qualquer coisa. Mas dá pra ser mais de. Não sei nem como é que mas foi. Fé em Deus. Tem que fazer um foda de outro foda. Tem que pegar uma grande área. Agora ele mostra para embarcar aos pais. Número inteiro representa uma espécie de nova. Se esse número for positivo, vai ser natural mais. Se for negativo, vai ser negativo. No caso, a variação vai ser fundamental da espécie. No caso, se tiver 1 e menos 1 é macho, é como que fala que 1 é a vaca. A vaca macha, a vaca, o boi e a vaca. Menos 1, isso. Aí tem que pegar os pais. Aí, tipo, nesse caso aqui, ó. 1, aí vai procurar em todos se tem menos 1. Percorrer, aí se tiver menos 1, aí ele já vai somar mais 1 e vai transformar esse 2 vai dar 8 e vai transformar esse 2 em 0. Aí isso foi, aí foi pra 9. Aí 9, percorria não é aí não foi nada, porque não achou. Aí menos 3. Entendi. Eu acho que é só fazer isso aqui, porque é só fazer esse poder de foco, porque eu não tava. Eu pensei nesse jeito que eu achei que ia ser. Tinha outro jeito melhor de fazer, mas não tem não, tem que eu baguei aqui. 2. Calma aí, posição. Eu pensei que eu pensei. E é no próximo vetor 3. Eu tô estressado às 4. Tanto de importe que ele já botou. Faço uma quantidade de quantas vezes cada nível de estresse parece. Um mais pessoas, mais tem um time, já não tem quantidade de quantas pessoas tem em cada time. Possibilidade dupla.
Eu achei que você acho que só mexeu Era acreditar mas assim, era Aí coloquei o tempo, né? vou consertar. Não sei nada, foi só um mas quando eu mexi com uma besteira, que eu E o meu pior é que quando eu erro, só uma vez que eu não erro nada. às vezes, tipo assim, eu tava fazendo esse negócio de vetores, eu só esqueci de ver o tamanho, lá em cima tava tudo certo, embaixo, mas eu esqueci de ver o tamanho, tava dando errado. Pegar um papel pra mim. Aí o meu, às vezes, eu faço mais de uma hora. O que é essa desgraça? Aí eu esqueci de ler a variável. É, a variável principal, né? Isso é. Quando vocês querem colocar o comercial, Pois não é? É mesmo, é. Mas tá pensando na estranha que você esquece, não. Aí, ó, lá, exercício extra pra mim só pode problema e matriz 1. Esse projeto não precisa o cara fazer, é? acho que vai acontecer. Projeto. Aí, ó, não. Projeto das locais. é só se o cara tiver com tempo livre. Mas eu fico Atividade local, quando ele passa alguma atividade aqui na coisa, faz aí. Eu não tenho local, ele fala sempre, né? Até tanta coisa, então, Vamos fazer só isso aqui. é muita coisa, mano. Focar em fazer contato. Ó, seleção, Professor, nos estressados, por que ele já importa uma porrada de coisa? Porque é para você fazer só as funções. Você não precisa fazer a entrada e a saída, que é mais chato para fazer. E você não quer esses projetos que o cara fazer? Projetos o que lá embaixo são joguinhos, não? Mas ele já tem as funções feitas já. Avaliado na função, né? Não é para ter não. Vou fazer a implementação aqui. Como é que funciona? Vou deixar esse projeto lá para falar. O que? Da principal? Não, estou inventando esboço, ela está no meio da Tá quantos por cento? Eu estou só 30 lá. Não, tá bem. A principal era 70 e poucos por cento. Errei no café, fiz correndo. Os pontos de compra. Agora, se você está de problema, você está falando que eu só de 17%. Não trabalhou, não? Trabalhou, é que é muita coisa. Pois não é, mas que será que eu estou fazendo de ter só fiz 17%? Será que eles contam aqui, ó, seleção é uma percentagem, não está terminado? Eu fiz só operações, Ah, mesmo assim, ó, falta uma em seleção e eu fiz 102%. É, Então, se eu quiser, eu posso parar, sabe? Né? Aí eu vou fazer mais. Desistir.
Mas não tem muita questão. Mas eu tenho que em seleção, fazendo uma seleção aqui. Tá fazendo também seleção? Tudo isso, eu deixei de fazer vetores. Eu fiz isso aí, eu fiz isso aí. Porque vetores eu não ia ficar lá não. Se isso daqui eu deixasse pro final, eu ia ficar acumulado e não ia dar pé. Problema de seleção? Deixa assim. Quando tu chegar no grande vetores, tu vai ter que deixar no final, porque ele já mexe com manipulação de string, manipulação de vetores. Já vejo os problemas de Não, tu tá falando do repositório de problemas? Não, é repositório de problemas, agora tem que seleção. Eu tô dizendo, quando tu chegar no repositório de problemas, Não, posso só fazer isso aqui. Repetição ali, vai só fazer mais dois, não? eu não consigo tem um aí que ele mexe com conversão. Link que a gente só vai ver daqui a pouco. Aí você dá lá dentro. Na repositório de problemas, você não tem medo. Ué, então não tem repetição. Operação, seleção, repetição, vetores 1, vetores 2, matriz. Está mais assim. Acho que tem Vetores que 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai fazer não tá aparecendo matrizes pra tu? Acho que esse matriz está é um problema. É, o meu tá. Ó, o meu aqui, ó. Vetores 1, 2, tá na. Produção 19% da campanha principal. Quanto tempo? 19% da campanha principal. Ixi, tá avançado, né? O meu tá só 76%. Não, é porque tu tá fazendo vetores 2, né? Então é isso. É porque quase terminando os vetores 2. Falta 3 questões pra terminar os vetores 2. Vetores 3. Oi? É porque vetores tá muito sair pra seleção que era um problema. Eu fui fazer a seleção depois de terminar a Você tá seleção. no vetor, não, não fazer essa desgraça não, é depois tá estranho. Quando eu tava fazendo seleção, fez terminou. Aí eu fui na região, tava fazendo repetição, aí terminei de fazer a repetição. Aí eu fui lá e fui fazer a seleção. Que custou mais pra mim desse tempo inteiro fazer essas questões De repositório de problemas. Sim, também pra mim. É só quando eu tô porque além do tempo. cara custar, o computador quando vai a vier, carro assim um pouquinho, o cara passa tempo. Eu demorei 5 minutos, eu demorei 2 horas. Aí ó, o vídeo da Google. Eu fiz também, mas o vídeo da Google eu demorei 1h20. Eu não sei fazer. Eu não tá conseguindo criar. Quer dizer, eu não coloquei pra fazer não, tá? Coloquei no IA, mas não vou fazer não. Eu perguntei como é que fazia a lógica. Se ele tiver com mais negativo ou positivo. Ela tá passando lá no carro. Tava conversando comigo, você sabe, eu Não. É porque nessas questões simples, tanto faz. A questão é simples. Um for, fazendo for. Tem muita questão de vetor que nem precisa do vetor, dava pra você resolver. Eu resolvi assim, só para resolver dentro do for sem tanto faz. São muito simples. As primeiras são só para fazer aquisição de linguagem. Mas pensando no caso, se for pra treinar, então o cara faz só Pode ser. Fica assim, divide em pedacinhos. Entendeu? Ui! Ó, pessoal, vamos aqui, ó. Eu sempre digo que se vocês quebrarem em pedacinhos, sempre vai ficar muito mais fácil. Vai, meu Deus, que cadeira é essa que botaram para eu sambar aqui em cima? Samba lelê, tá doente. A cadeira ali, você só tem lá. Tá com a cabeça quebrada. Vamos fazer aqui vou inventar um problema aqui para vocês entenderem a situação. Vamos para papá. Pronto. Vamos fazer assim, ó. Você vai ficar interagindo com o usuário.
O usuário vai digitar um número e aí você vai dizer para ele se você já tem esse número ou não. Se você não tem, você bota no final do vetor. Ok? Então você vai estar lá, digite o número, o cara digita. Aí se você não tem, você pega esse número. Se você já tem, você diz, é repetido. Então você vai ficar nesse jogo de se você não tem ou se você já tem. Então, a gente vai precisar de uma lista para guardar os números. Números vai ser uma lista de números, começa vazia. E aí você vai ficar aqui no loop infinito. Vamos dizer que qual é o meu critério de saída? Até digitar -1, tá? Então, var número inteiro fmt.scan de número. Se número for igual a -1, então eu saio. -1, o break. Beleza? Então, vamos lá. O cara vai ficar aqui no loop. O que é que eu vou dizer para ele? fmt.print diga um número positivo. Eu vou pedir um número positivo, leio um número e agora a gente vai para o próximo. Como é que eu sei se ele já me falou esse número ou ele não me falou esse número? Eu tenho que percorrer isso daqui, né? Então, se o meu for estiver aqui, eu vou ter que percorrer. Bora lá que a gente vai ter que aprender uma técnicazinha para isso. Eu vou ter que percorrer. Se por acaso eu achar o número, eu vou ter que anotar que achei e depois eu vou ter que avaliar qual foi o resultado. Eu não sei se o cara já disse isso ou não disse isso. Então, bora percorrer. Oi. Não sei. Sim, senhora. Sim, senhora. Então vamos entender. Eu disse 5, aí o cara anotou, aí o computador anotou 5, 3, aí ele anotou 3, 2, ele anotou 2. Se eu disser 5 de novo, o que é que ele tem que me dizer? É repetido. E aí não adiciono 5. Ok? Então agora eu estou naquela parte que ele já leu o número, mas ele tem que me informar se o número é repetido ou não. Isso é uma busca, eu tenho que buscar se esse valor existe. Entendeu? Então, se eu for fazer o meu código aqui, sem funções, eu teria que fazer a busca. Como é que seria a minha busca? Eu preciso dos índices? Ou só preciso dos números? Professor, Oi. tem que criar a lista e guardando os números que ele já digitou. Mas está aqui a lista, ó. Eu só não comecei a adicionar nada. Porque para adicionar, eu tenho que saber se já existe, porque eu não vou botar número repetido. Sim. Então, antes de adicionar, eu tenho que saber se já existe ou não existe. Eu tenho que percorrer. Como é que eu percorro? Eu poderia fazer com índice, mas se eu só quero o elemento, eu não quero o índice, eu quero o elemento. Em range de números. Ó, para todos os números da minha lista de números. Se por acaso o meu número que eu estou olhando na lista for igual ao número que a pessoa digitou, aí é para inserir ou não? Se o cara já disse esse número, eu devo inserir na lista ou não? Não. Então, como é que é a sequência? Se você for colocar o teu for aqui misturado com o teu código, tu vai ter que fazer duas coisas. Vai precisar de uma cláusula de guia, de guarda. Então, por exemplo, achei. Achei aqui, recebe true ou false? True. Você acabou de achar o número, não é verdade? Se achei aqui começa com true, antes de começar o laço, ele tem que ser inicializado com o quê? False. E aí no final, você vai perguntar, se eu achei o número, então é repetido. fmt.print é repetido. Se eu não achei o número, o que é que eu vou fazer? Colocar ele no final do vetor. Números, recebe, append de números e esse número que eu escolhi. Bora aqui para a sequência, vamos lá. O cara digitou um número. Aí eu tenho que fazer a busca. Tudo isso daqui é a busca. A gente começa por aqui por dentro. Procuro.
Se eu encontrei um número, eu marco o que eu achei e posso até parar o meu laço, porque eu já cheguei no que eu queria. Se eu achei aqui está sendo marcado para true, agora eu faço a inicialização reversa. For eu tenho que inicializar como falso. Sempre siga essa sequência, tá? Primeiro defina o que é que você quer aqui dentro, depois você volta e bota o contrário. Agora quando você chegar no final do laço, você sabe. Se você achou o número que você estava procurando, você sabe que é repetido. Senão você coloca aqui. Então vamos ver nosso código agora. Número positivo, 4, 6, 2, 6. É repetido. 4, é repetido. 2, é repetido. 9, menos 1. Por exemplo, vou aqui no final, depois que eu mostrar o laço, imprimir os números. fmt.println de números. Digite um número positivo. Eu não quero quebrar a linha. Digite um número positivo. Print. 4, 2, 6, 7, 2. É repetido. 4. É repetido. 7. É repetido. Menos 1. 4, 2, 6 e 7. Tudo bem? Ok? O que é que esse bloco aqui todo faz? Retorna se você achou. Procura se tem um valor dentro de uma lista. E o que é que ele me devolve de informação? Se ele achar. Verdadeiro ou falso. Procura um valor dentro de uma lista e me retorna verdadeiro ou falso. Tudo isso daqui eu podia trocar por um pedaço de código que faz de forma mais simples. Porque qual é o problema de a gente fazer assim? Eu tenho que manter a continuidade do meu código. Por isso que eu precisei criar essa variável, por isso que eu precisei dar o break, por isso que eu precisei dar um senso de continuidade, porque eu não tinha como simplesmente dizer, cai fora, resolvido o problema. Mas se a gente fosse trocar, vou pegar o código do jeito que ele está aqui, copiar, arrancar ele daqui, um nome para essa função. O que é que a função faz? O que é que a função faz? Repetido? Não. Pense num verbo. Use um verbo que aí o seu nome sai fácil. O que é que a função faz? Verifica valor, procura valor, existe. Das funções, normalmente elas evocam ações. Valor, verde, nome. Se você botar um verbo, ela sai muito mais fácil. Existe valor, procura valor, conta, ocorrência, sei lá, qualquer coisa aqui. Func, existe valor. Recebe uma lista, dá o mesmo nome até para poder ficar fácil. E um número, que é o elemento que eu estou procurando. E retorna o quê? Verdadeiro ou falso? Vou só colar ela do jeito que está aqui, só que agora tem um monte de coisa que eu posso me livrar. Eu não preciso disso. Se por acaso o elemento é igual ao número, acabou o meu problema? Acabou, eu não achei o elemento que eu queria. Então eu posso simplesmente sair fora dizendo, ele existe ou não existe? True ou false? True. E se eu chegar no finalzinho, ele existe ou não existe? Então eu retorno falso. É mais simples esse bloco de código? Sim, porque eu não preciso de um senso de continuidade. Resolvi o meu problema, vaza. E olha como agora fica mais simples aqui embaixo. Eu posso simplesmente perguntar se existe esse valor, números, num, então é repetido. Se não, eu adiciono. Ou então, se for mais legível, se não existe esse valor, eu adiciono, se não, eu aviso. A sequência, você decide. Por exemplo, se você acha que faz mais sentido colocar ao contrário, você coloca.
se não existe esse número em números. Se não existe esse valor número em números, então você adiciona. A forma como você faz é você que escolhe. Qual é o teu objetivo? Que o teu código seja legível, quase português. Ó, se não existe valor número em números, adicione esse valor. Se não, avise que está repetido. Não é mais legível assim? Ok? Então, códigos como procurar, saber onde ele está e tal, aí são coisas que a gente vai acabar fazendo muito. Por quê? Porque eles simplificam a legibilidade do processo. Tá certo? No meio caminho andado, você falou que tinha que usar mais funções, eu usei mais funções, mas o código só não ficou mais legível. Mas aqui é só pegar nomes que deem significado. Por exemplo, se eu troco o nome por valor, se não valor, aí ficou totalmente ilegível, né? Se não valor, tá certo? Se não valor. Olha como, aí agora ficou, tem um monte de questão que agora ficou fácil, né? Por exemplo, tem algumas, uma coisa que eu deixo vocês usarem pronto é a função de ordenar, porque algumas dos exercícios pedem ordenação e a gente não vai ver ordenação agora, tá? Então, se por exemplo você quisesse mostrar ele ordenado, a função de ordenação pronta é essa daqui, é números ponto. Não, eu não tenho sorte. Peraí, eu estou com alguma coisa errada aqui. Não, peraí, é alguma coisa errada aqui. Deve ser sorte antes, não? Não, print, calma aí. Meu código está funcionando? 4, 5, 1, 1. Menos 1. Ok, beleza. Então, você tem uma função chamada sorte ponto. Porque tem um sorte de vetor. Números ponto. Ué, por que números não está carregando? Tem coisa errada aqui. Números ponto. Sorte. Sorte ponto. Deixa eu ver se é assim. FMT ponto print LN. Acho que é assim. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 7, menos 1. É assim. Assim, ó. Sorte.ins. E se por acaso não fossem inteiros, poderia ser sorte.floats, né? Float 64. Então, por enquanto, vocês podem usar isso daqui para ordenar. Se a função pedir ordenação, aí mais na frente um pouquinho a gente vê as nossas próprias funções de ordenação. Tá? Quando ele pedir que você mostre ordenado, aí você pode fazer isso. Se falar para não usar. Por enquanto, vocês podem usar. Matéria. Até vocês verem a ordenação, e aí vocês vão. Aí depois ele faz. Aí depois vocês fazem, e aí quando vocês entenderem, vocês podem voltar a usar de novo. Em vetores 2 foi ordenação. Em vetores 2 tem uma questão que diz para não usar a função de ordenação pronta. Aí usa depois a gente Mas é porque a ideia é que quando vocês chegassem lá, vocês já tivessem visto a ordenação. Entendeu? Só que o pessoal está muito no começo de vetor, deixar para a semana que vem, a gente fazer pelo menos um exercício de. Porque senão eu saio atropelando e o povo.
Viviri. Oi? Quantos animais? É a segunda de todos os animais. Isso. Não foi assim, né? Essa daí é qual? Mais rápido. Aqui tá pedindo pra ordenar? Contar com a coisa mais rápida. Pode fazer assim. Quantos casais são? Faz assim, é só fazer o existe. Se não existe no vetor, insere ele. Aí você sabe quanto sem repetição existe. Eu fiz um for dentro de for. Também pode? Eu tava fazendo assim, falando do pau, mas não tá dando assim. É a mesma coisa, você poderia alimentar tudo e. Assim, mas não tava. É porque tu não pode ir até o final. Tu só pode ir até o elemento que tu quer contar. No fundo, tu tá olhando para o elemento e ele tá perguntando para ele, tu é o primeiro que tem esse valor? Tu é o primeiro cara que tem esse valor? Tu olha para o elemento e pergunta, tu é o primeiro? Então tu só pode contar até ele e não até o fundo. Porque se tu olhar até antes dele e ele for o primeiro, só tiver uma ocorrência... Oi. Diz. Se eu tenho um vetor, Tá. um slice, colocar de novo cabeça, eu crio uma nova variável x que com o operador de inferência recebe esse vetor. Esse vetor vai ser passado como referência? Referência. É criado na RIP. Eu fiquei, não vou falar disso não. Mas é porque o jeito que ele estava fazendo ali, é esse problema que está dando no código dele. Ah, entendi. Se o valor daqui do casal for... Eu fiquei, falo de RIP hoje, não falo de RIP, eu fiquei... A referência, então para transferir os valores teria que ser literal de pega e fala esse valor, seria no meu vetor. Sim. Você tem um operador de cópia, no caso, né? Poderia fazer assim, ó. X é um make vetor de inteiros 0. X recebe append de x 1, 2, 3, 4, 6. Tá certo? Se você fizer y recebe x, isso é uma referência. Entendeu? Porque esse cara é criado na RIP. Aí o que acontece? Se você fizer y0 recebe x0, y e x apontam para o mesmo bloco. Entendeu? Isso aqui na verdade é um ponteiro. Então y e x estão apontando para o mesmo bloco. Então se você fizer y0 recebe, aqui atualmente é 1, né? 9, na hora que eu mandar imprimir fmt ponto, é que nem C. Aí se eu fizer isso daqui, x0, você vai ter 9 também. Então a opção é copiar manual ou fazer um copy. Copy vai dizer de onde para onde. Eu vou copiar. Aí cria uma cópia mesmo. Aí ele cria uma cópia. Eu vou copiar de x para y. O primeiro é o destino. Origem, não, o primeiro é o destino. Y para x. Aí aqui eu teria que fazer assim. É um make de int 0 e aí eu faço a cópia. Eu tava pensando nisso, mas eu não tinha certeza se o operador de inferência ia criar um ponteiro na hora que Porque esse cara é um ponteiro. Tá certo, vou explicar. Eu acho que eles estavam falando.
Quanto mais complexo, mais
projetos, aquilo lá de fazer um jogo 21, quando é que o bot ele vai parar? Aleatório ou Não. define alguma coisa? Não. O jogo funciona assim. A máquina te dá 2 cartas e puxa uma para ela. Ok? Aí ela deixa você jogar. Você pode jogar e pedir carta enquanto você quiser e não estourar. Se você estourou, você perdeu. Se não, na hora que você para, a máquina só tem 2 opções. Ou ela ganha de você ou ela estoura. Ela vai continuar pedindo cartas para ela até ou ganhar de você ou perder o jogo. Porque... E o que vai definir quando ela vai parar? Não, justamente se por acaso ela pedir uma carta e a nota dela, a pontuação dela já for melhor ou igual à sua, ela para. Mas se ela estiver perdendo de você, ela vai puxar outra carta. Ela faz isso baseado na minha pontuação. Exatamente. Se você conseguiu 19, aí ela puxa uma carta para ela, 12. Até ela conseguir... Aí ela puxa outra, 17. Aí puxa outra, 18. A riego. Aí puxa outra, 19. Ganhei de ti e parei. Mas enquanto eu estiver perdendo de ti, eu vou continuar puxando mesmo que eu estoure, porque eu já comecei o jogo perdendo. Ela pararia se desse empate? Sim, empate é privilégio dela. Certo. 21 o jogo é assim. É muito legal esse joguinho. Depois da segunda? Tu fez como pra sortear e sortear A da segunda, né? exemplares? Vou botar um prêmio todo bom aí, né? 2. Embaixo de casais. Não, acho que foi dividido aleatório. Não tá assim não. Como assim não? Deixa eu ver. As atividades não estão obrigadas igual a sua não. Esse é exemplares. Embaixo de casais. O que é que tá vendo? O nome daqueles que estão lá embaixo. A numeração da minha não é a 2 não. 2? A 2 é... Cartas. Transformando o nome dele. Transformando nomes em letras. Que é carta. Tu lê pela explicação, né? Eu não tô lendo pela ordem do negócio. Acho que é revolta, cartas invertendo, fila, pedra, troco, casais, exemplares, partidas. Exemplares é o oitavo, a oitava atividade, Vetores 2. Tu fez ela? Porque tu era verdade, né? Pessoal, vamos aqui aproveitar a boa vontade de vocês para o último conceito de hoje, tá? Conceitos. Vamos entender um conceito muito útil. Eu falei para vocês sobre a stack. Lembra da stack? Qual é a ideia da stack? Eu vou empilhando bloquinhos de acordo com os escopos e esses bloquinhos eles vão sendo empilhados e conforme acaba o escopo eles vão sendo desempilhados. Sucesso? Beleza? Ok. Como é que funciona a passagem de informação? Foca aqui, pessoal. Foca aqui, a parte de conceitos é importante. Vou começar aqui, tá? Como é que funciona a passagem por cópia? Tá? Vamos partir de algo que a gente conhece. Quando você tem x recebe 5, y recebe x, o que acontece? X e y são blocos diferentes de memória ou são o mesmo bloco de memória? Se ele está recebendo valor, são 2. Depende. Vamos lá. Se eu fizer isso daqui, y agora é 7, e eu mandar imprimir x e y, o que é que vocês acham que vai aparecer? Ó, x recebe 5 e y recebe x.
depois eu mudo y para 7. Eu estou mudando o x também? Não, verdade. Porque como o x é um inteiro, na verdade, inteiro é um primitivo, inteiro, float, booleano, runa, tudo isso é primitivo. Então, quando você faz uma atribuição de primitivos, essa atribuição cria uma cópia. Então, esse cara é copiado para outro bloco de memória. Isso acontece também quando você está num vetor estático. Tá vendo aqui, ó? Z é um vetor estático de 5 elementos. Tudo bem? Aí eu peguei e copiei Z para W. Eu fiz uma atribuição aqui de Z para W. Aí quando eu pego e mudo o W, será que eu mudei o Z, o original? É um vetor estático, tá vendo? Aí eu estou mandando imprimir os dois. O que será que vai acontecer? Na hora que eu mudei um, eu mudei o outro? Não, os dois são diferentes, tá vendo aqui? Eu botei o 9 no primeiro, mas o segundo não mudou para 9. Tá vendo que cada um tem o seu próprio bloco de memória? Então, quando a gente faz essa atribuição de um vetor estático, essa atribuição literalmente copia os 5 elementos para um outro bloco de 5 elementos. Aqui eu tenho 2 blocos de 5 elementos, porque esse vetor é estático, ele está lá na stack, ok? Só que vamos ver o que acontece quando a gente deixa de pensar nisso. Eu vou até mudar isso daqui, tá? Esquece isso daqui. Criei um slice, tá vendo aqui o slice do x? Aí eu fiz Z recebe x. Quando eu mandar imprimir os dois, o x e o z, antes disso eu vou mudar o x para 9. Estamos juntos ainda, ó. Criei o x. Coloquei valores dentro do x e fiz uma atribuição de x para z. Aí depois eu mudo o x e mando imprimir os dois. O que é que vai acontecer? O que é que vocês viram que aconteceu? Mudou um ou mudou os dois? Os dois. Se eu mudar o z, o que é que vai acontecer? Na hora que eu mudo um deles, mudo o outro também. Por quê? Porque esse cara aqui, que a gente chama de slice, ele não é o bloco. Isso, cara, que a gente chama de slice, ele é um caixotinho que tem essa cara. Ó. Que tem essa cara. O que a gente chama de slice, ele é assim. Um slice, ele é uma coisa que tem três informações. Ele tem um bloco de memória, que a gente chama de ponteiro, que está em algum lugar, uma capacidade, que vocês já ouviram falar, e um tamanho que vocês já ouviram falar. O problema todo, a solução toda, está nesse carinha aqui, ó, que a gente chama de ponteiro. O que é o ponteirinho? É a informação de onde o bloco de memória está. Onde o bloco de memória está. Então, ao invés de eu ter 1000 elementos, um bloco gigante de memória, de 1000 elementos, e toda vez que eu passar essa informação para uma função, ele ter que copiar esses 1000 elementos para dentro da função, o que é que ele faz? Ele coloca esses 1000 elementos em algum lugar e guarda só a informação de onde é que esse bloco começa. Um número, uma posição da memória. Por exemplo, esse bloco começa na posição 500. Então, quando eu passo isso para uma função, o que é que eu estou dizendo para a função? Onde é que o bloco de memória começa. Quando eu faço uma atribuição, o que é que eu estou colocando nessa atribuição?
onde é que o bloco de memória começa. Então, quando eu fiz isso daqui, ó, Z recebe X, eu estava dizendo, olha, X é um slice que começa na posição 500. O que foi que eu acabei de colocar em Z? Z agora também é um slice que começa em qual posição? 500. Então, quando eu alterar o elemento da posição 0 no 9, onde foi que eu coloquei esse 9? Lá no valor 500. E se eu colocar no Z ou no X, eu vou estar colocando no mesmo bloco de memória, que começa onde? No 500. Então, no fundo, um slice, ele não é copiado o bloco de memória inteiro. Ele é copiado só a informação de onde o bloco começa. E a gente chama isso de ponteiro. A gente fez um ponteiro, um apontador. Ué, e se eu quisesse copiar esses elementos todos? Eu não quero só, eu quero um vetor copiado. Uma forma de fazer isso é com o próprio append. Você pode criar um vetor vazio. Tá vendo aqui, ó? Criei um vetor vazio. E aí você pode dizer, ei, eu quero que você copie, não é assim que a gente copia? Passando um append. Aí você pode dizer, olha, eu quero que você copie todos os elementos de X. E aí ele vai pegar elemento por elemento de X e copiar para Z. Porque X tem um bloco de memória e na hora que eu dou o make, o que acontece com Y, ele vai ter outro bloco de memória. Exemplo. Agora o X tem o seu bloco e o Y tem o seu bloco. Na hora que eu jogar elementos para dentro de X, ele vai ser colocado na sequência. 500, 504, 508, 512, imaginando que cada bloco de inteiro vai ter 4 bytes. Aí ele vai colocando na sequência. E na hora que eu colocar no Z, ele vai para onde? 600 e depois 604, 608, 612. Oi. Aí quando você põe um append, se não tiver espaço, joga para frente e pega outro lugar de memória. Na hora que eu dou um append, supondo que não tem espaço, supondo que eu comecei assim, ó, 0, mas só cabem 3. Aí ele vai colocar o primeiro, vai colocar o segundo, vai colocar o terceiro. Quando tentar colocar o quarto, que não couber, ele vai pedir para o sistema. Ei, sistema operacional, depois dos 600, tu consegue me dar mais 3? Se ele der, ele só diz, beleza, eu te dou, agora tu tem 8 blocos para escrever. E aí eu continuo no 600. Se não der, aí ele vai dizer, tu vai ter que mudar de bloco, agora tu vai para 700. Aí ele internamente vai para outro bloco, copia todo mundo que tinha e continua a partir dali. Por isso que a gente faz essa atribuição. Tá vendo aqui, ó? Essa atribuição é justamente para se por acaso o bloco mudasse, eu continuasse dentro do mesmo local. Exemplo, se eu estou aqui com 5, você sabe que tem 5, você não precisaria desse cara. Você poderia simplesmente fazer, eu vou botar dentro do Z o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O que está reclamando? Ele está reclamando porque eu tenho que usar, é? Não. Onde é que está adicionando o append? Bicho chato, miserável. Ele me obriga a usar. Mas eu não precisaria usar, porque como tem, assim, logicamente falando, não cabem 5, então ele vai continuar olhando para o mesmo bloco de memória. Esse bloco de memória não usaria. Mas se por acaso eu tentasse inserir mais um número, append Z, mais um número, ele não cabe mais nesse lugar. Ele automaticamente geraria um novo bloco de memória, copiaria os 5 elementos, e aí sim ele colocaria os 6. E agora eu preciso atualizar, que agora eu estou olhando para esse novo bloco. Mas ele não sabe disso, ele me obriga a usar. Mas ele não, eu não precisaria, tá certo? Oi. Mas digamos assim, aquele primeiro era 500, né, o X, aí a partir de 600 começou o Z, né? Tá, tudo bem. exemplo anterior. Aí digamos que agora eu vou aumentar o X. Aí o 600 está ocupado, digamos, chegou na parte de 600. Ele quebra a informação? Não, ele não quebra. Ele já procura o espaço disponível. Ele procura espaço disponível. Tira do 500 e vai para...
Porque esse bloco de memória que estão sendo colocados esses valores, vocês percebam que o que está sendo passado de um lado para o outro é a cabeça do bloco. Isso daqui é o que normalmente é o que vai para stack, ou seja, é o que está sendo copiado de um lugar para outro bloco. Os elementos em si, eles estão em outro canto da memória. Normalmente, né, é um pouquinho mais complexo do que isso, mas um localzinho chamado de heap. Entendeu? É um outro bloco da memória que normalmente ficam os elementos persistentes. Tá? Então, normalmente o que a gente está copiando de um lado para o outro, que aloca e desaloca, vem para cá. E aqui é um dos valores persistentes que sobrevivem entre um bloco e outro. É um pouquinho mais além disso, mas minimamente é isso. Ok? Por que eu precisei falar isso? Porque já tinha gente tendo o seguinte problema. Tentava criar uma cópia e não conseguia criar uma cópia. Porque isso daqui, Z recebe X, não faz cópia. Isso daqui, o slice, ele não é um bloco, ele é só um valor que representa a cabeça do elemento. Tudo bem? Então, se eu quisesse fazer uma cópia, eu precisaria criar um novo bloco de memória para ele e inserir os elementos manualmente. E esse comportamento é o mesmo em várias linguagens. Por exemplo, se eu estou aqui em Python, 1, 2, 3, 4, 5. A é uma lista com 5 elementos. Está vendo aqui? Se eu disser que B recebe A e eu perguntar qual é o valor de B, a mesma lista. Se eu colocar na posição 0 o 9 e mandar imprimir A, o que foi que aconteceu? Mudou o A também, porque B e A são só referências para o mesmo bloco de memória. Entenderam? Tudo bem, bora para a chamada. Firefox. Blim, 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 blim. Chamada. Oi? Eu já falo da chamada porque meu professor, o de matemática, o Asca, ele contou como segunda-feira não tivesse um, só que eu vim. Tá. Aí ele pediu que eu tirasse foto na segunda aula. Ah, sim, tu quer mostrar para o teu professor. Tudo bem. Vamos lá. Felipe Pinheiro. Guilherme. Não existe. João Luiz. Jordão. José Luiz. Cauã. Cauã Bernardino. Já bateu? Bate aí a foto. Quem é tu? Cauã Bernardino. Foi mal. Tudo bem. Bora lá. Lucas Oliveira. Aí o menino da outra aula chegou para mim e perguntou: professor, como é que eu tenho acesso à planilha? Eu digo: é só abrir os olhos, minha filha. Está aqui na sua frente. Foco. Lucas William. Luiz Emanuel. Luiz Marcos. Maria Camila. Maria Cecília. Mateus. Naira. Nicolas. Pedro Henrique. Pedro Vitor. Rian Levi. Rian Lopes. Yuri. Wenderson. Vinícius. Não, vou parar. Vocês conseguem esperar 15 segundos. Eu sei que tem a fila, tudo bem, só que é muito horrível eu ter que ficar gritando para ver os últimos. Esperem 15 segundos aí. Vinícius Duarte. Vicente de Paulo. Tiago Feitosa. Sueli. Samuel Marques. Samuel Glauber. Valeu, até amanhã.